Pessoal, nós então vamos resolver aqui um problema, como vocês pediram, vem pedindo alguns problemas, alguns resultados. Provavelmente não vai dar tempo de eu fazer os outros em vídeo, mas eu devo colocar um PDF com uma solução ou pelo menos os resultados, tá? Esse aqui eu achei importante discutir para valorizar a questão da discussão do que está acontecendo no problema, né? Não só aplicar aí expressões, né? Então, o contexto aqui é o seguinte: você tem a necessidade de planejar um dispositivo que vá servir como um dispositivo de segurança para, eventualmente, um automóvel que tenha perdido os freios ou ter alguma pane mecânica e ele é feito de barris, tá? Eu já resolvi o problema antes para ficar mais rápido e gastar menos tempo aí no vídeo. Então, vou usar a estratégia de ir mostrando aos poucos. Lembrando que os outros eu vou colocar ou um PDF ou os resultados apenas, né? Então, quando você precisa gastar a energia cinética de um veículo, no caso aqui, né? E de forma que ele pare, mas não de maneira brusca demais, você tem que promover a ação de uma força que não seja muito elevada, porque senão você vai provocar uma desaceleração no organismo vivo, o ocupante que está aqui, né? Tem aqui, vamos dizer, uma pessoa ocupando o veículo, senão um organismo vivo não resiste a uma desaceleração muito forte, né? Então, a estratégia aqui é colocar barris. Então, a princípio, esses primeiros barris aqui vão se deformar quando o carro bater, né? Mas você imediatamente já imagina, olha, esses barris aqui vão se deformar, mas se ele tiver muito rápido, se esse veículo tiver muito rápido, ele vai continuar, depois de amassar esses barris, vai continuar, ou vai, o impacto vai ser muito grande, no sentido de força, se os barris forem muito duros. Então, qual é uma possibilidade? Esses primeiros barris são ah, menos, né? Tem menos barris no sentido de deformação aqui. Ele, é, esses barris oferecem uma força de resistência ao carro, mas colocam-se mais barris, vamos supor, esses dois. Claro, como eu disse, você já tinha pensado em uma maneira de esboçar aqui, essas duas fileiras, desculpe. E aí, se a energia cinética que ele tem amassar esses barris, mas esses dois barris aqui, essa primeira fileira, não for o suficiente para absorver a energia cinética, então tem mais esse conjunto aqui, que por estarem em paralelo, oferecem mais força, ou seja, fomos para um outro estágio da absorção aqui de impacto, né? Então, os barris, esses dois não foram suficientes, vem para outro aqui e eventualmente segue-se com uma fileira ainda mais densa de barris que forneceria uma força de resistência ainda maior, né? Então, como é que seria isso aí? Quer dizer, se nós fôssemos colocar em valores, e é o que o livro sugere, essa primeira etapa aqui, ou seja, o primeiro 1,5 metro do impacto, seria, aqui está em metros, né? Seria essa primeira fileira de dois barris apenas. Então ele fornece 90 quilonewtons de força para esse impacto, tá? Claro, depois disso nós vamos relacionar força com questão de energia, né? Mas a princípio, para nós termos ideia de por que tem essas várias etapas. Então, se o carro estava muito rápido e passou essa etapa aqui e não foi absorvida a energia dele, na próxima etapa, esse conjunto aqui, dessa forma, fornece uma força aí de resistência de 135 quilonewtons. É bem maior. E se ainda assim tudo isso não for suficiente, ainda tem essa outra carreira aqui, que dá 180 quilonewtons de força de resistência, né? Então, como colocar em quantidades
o que o carro tinha de movimento com a força exercida por barris enquanto ele se deforma. Bom, nós aprendemos o teorema trabalho-energia. O que que ele diz? Ele diz que se um móvel sofre a ação de uma força, eu mudo a condição de energia dele. Nesse caso aqui, energia cinética. Né? Qual é a energia cinética dele? Bom, inicialmente ele tinha meio de mv ao quadrado de energia cinética. Tá? Então, você uh, faz as contas e descobre qual o valor de energia cinética que ele tinha. Ele tinha 425.062 joules, ou 425 kJ, joule ou joule, como quiser, palavra estrangeira, né? Então, essa é a energia que ele tinha. Agora, você se pergunta, tá, mas será que 2 barrizinhos serão suficientes para essa quantidade toda de energia? Bem, o que pode acontecer é o seguinte: ele gasta o que a primeira etapa puder lhe oferecer, ou seja, o trabalho da força de 90 kN, vezes essa distância aqui, tem uma quantidade de energia associada a ela, cara, o trabalho dessa, dessa, dessa distância com essa força, nos promete uma certa frenagem, né? Vamos ver que frenagem é essa. Olha, a gente vai calcular logo em seguida, né? Mas o que que acontece aqui? Você gasta essa energia aqui em forma de deformação para os barris. Né? Então, vamos ver o quanto ela tem para oferecer. Se ela tiver tudo isso aqui para oferecer, então a energia toda que o carro tinha gasta na deformação dessa primeira fileira. Mas talvez não seja. Vamos calcular então qual o trabalho que isso aqui é capaz de realizar. Então a pergunta é essa: quanto que a etapa 1 pode dissipar? Bom, a gente calcula aqui, né? A energia dissipada é o trabalho realizado por essa força ali de 90 kN. Eu coloquei com o formalismo vetorial, para que não haja dúvidas, né? A força de 90 na direção Y, está tudo no eixo Y, no eixo X. A distância, o deslocamento aqui, né, que eu chamei de dr, também é no eixo X, então I escalar I dá 1. Fica uma conta trivial, mas eu achei importante que nós fizéssemos. E o sinal? Bom, o sinal, a gente pode só voltar um pouquinho para o quadro anterior, para analisar qual é o sinal da força. E a força de resistência é essa aqui. Então, ela oferece uma força contrária ao sentido do deslocamento, quando ela está indo para frente, né? É uma força de frenagem. Então, ela tem um sinal negativo e, quando a gente vai fazendo os cálculos, chega a 135 mil joules ou 135 quilojoules. E o sinal negativo, o que que significa? Significa que o trabalho é contrário ao deslocamento do móvel, trabalho negativo. Repare, importante nós percebermos que energia armazenada não pode ser negativa, mas o trabalho, que é na verdade um gasto, né, de energia, pode ser negativo e é, nesse caso aqui. Bom, então vamos fazer a seguinte análise. Nós tínhamos 435 kJ. Foram retirados ali na primeira etapa 135. Bom, esses 135 não são suficientes para parar o carro. A gente vê nitidamente aqui que sobrou, né? Então, bom, não foi suficiente para parar, mas reduziu a sua energia cinética e restaram apenas 90, não, acho que restaram mais, né? Então, ficam aí 300 kJ, né? E aí, bom, agora a gente vai ver se na etapa seguinte essa energia pode ser gasta, ou se ainda sobra para a etapa seguinte. Então, como é que nós vamos ver isso aqui? Da mesma maneira, né, a gente calcula o trabalho que a força daquela etapa e a distância em que ela opera são capazes de absorver. Reparem que nessa etapa, a distância que nós temos no eixo, aqui nosso eixo, nosso gráfico vai até 4, né? Então ele já usou 1,5 m
durante a frenagem da primeira etapa. Na segunda, portanto, ele tem 2,5 metros. Então, o trabalho que a segunda etapa consegue nos fornecer é da força de 135, né? Desculpa, a força de, sim, 135 kN, e a distância que essa etapa possui ainda, né? Que é de 2,5 metros. Isso dá o quê? Podendo representar o trabalho de 2 para 3, né? Como sendo o 2, 3. Isso dá aquele 135.000 vezes 2,5. Então, o valor é 337,5 kJ. Ou seja, essa é a energia que essa etapa aqui possui. Lembrando que o carro tinha, depois de ter passado na etapa 1, o carro ainda tinha 300. Lembram? Senão vocês voltam lá ao vídeo, vão ver. Logo, o que nós concluímos? Que, como essa etapa aqui é capaz de absorver mais do que o que ele tinha, ou seja, 337, o carro realmente para na etapa 2. Ok? Então, isso é importante, porque mostra que nessa etapa, aquele valor de força constante, né? Nós não precisamos ir a um valor de força ainda maior. Reparem, como eu disse para vocês, um dispositivo aí de segurança, né? Então, se fosse para a etapa superior, você teria uma força muito grande, portanto, uma desaceleração muito grande, mais perigoso para qualquer ser vivo, né? Se estivesse ocupando ali o carro. Então, que bom que ele para na etapa 2. Agora a questão é, onde? Ou seja, qual é o ponto onde ele para? Bom, nós sabemos que se ele tinha 300 joules de energia e esse aqui é capaz de absorver 337,5, então ele vai parar em algum lugar ali dentro, né? E também sabemos o seguinte, bom, sabemos o teorema trabalho-energia, nós vamos aplicar aqui para o carro, né? Então vamos supor que está aqui, vamos mostrar aqui de novo o carro. E aqui, vamos supor que aqui ele sai com os seus 300. Preciso trocar de caneta aqui, né? Então, ele sai aqui da etapa 1 com 300 kJ de energia e vai para a etapa 2, onde ele tem o quê? Zero, né? Zero kJ de energia, provavelmente já com... Aí o carro já está mais quebrado, né? Mais estilhaçado aqui assim, enfim. Mas na etapa 2, ele tem energia igual a zero, né? Então, vamos dizer assim. Quem é que rege esse fenômeno? É o teorema trabalho-energia. E diz o quê? Diz que a energia cinética, neste caso é cinética, são as energias, a energia mecânica que nós temos se resume a cinética, ou trabalho de deformação. Então, a energia cinética num ponto posterior é igual à energia cinética num ponto anterior, mais o trabalho que uma força tenha realizado. Nesse caso aqui, nós queremos que ele pare, e se ele vai parar, então, a energia cinética no ponto 2 tem que ser zero, né? Para. Né? E o T1 é os 300 kJ que a gente queria queimar, vamos dizer assim, dissipar ali na deformação. Portanto, aqui ficamos com 0 é igual a 300 kJ, mais a força. Essa é a força da etapa 2, portanto 135, né? Ela é negativa, menos 135 kN. E a distância é aquela que a gente quer saber, que é esse ΔX aqui, ó, né? Desde o momento em que ele começou a
a bater nos barris da etapa 2, né? E até o momento em que ele, enfim, amassou esses barris, passa desse estado para esse aqui, vamos esboçar dessa forma, né? E portanto essa distância aqui é o que eu quero, ΔX. Com isso eu faço aqui a conta e o meu ΔX fica, portanto, igual a aproximadamente 2,22 metros. Tá? Esse ΔX, portanto, vem depois, deixa eu pegar aqui o quadro, o primeiro quadro, né? Vem depois da etapa 1, que já era 1,5. Então, ele ultrapassou esse 1,5, adentrou esse espaço aqui entre 1,5 e 4, né? Então, algures aqui em 22, desculpa, 2,22 metros. Então, o nosso espaço total de frenagem, né? Espaço total de frenagem será 1,5 metros mais esses 2,22, que vão totalizar aí 3,72 metros, né? Ou seja, esse é o valor aí que nós procuramos, e sabendo ainda que ele para na segunda etapa com um valor de força de 135 kN. Bom saber que isso daqui já são, olha, 135 kN são aproximadamente, vamos ver aqui, nós fizemos aqui, força igual a massa vezes a aceleração, né? A massa é 1.100, daí uma aceleração de em torno de 122 metros por segundo ao quadrado, que é equivalente a mais de 12 gravidades, ou seja, muito próximo a 12 G. Fiz aqui um parênteses contextual para a gente calcular aí a aceleração a que está sujeito o ocupante do carro, né? Quando adentra a fase 2. Quer dizer, é bom que ele não passe dela, porque senão pode ser que ele não resista a essa aceleração. Tá bom? Então, termina aqui a explicação do exercício.